Bom dia, sou Thiago Lima Chagas, vou apresentar hoje sobre a determinação da pegada hídrica da cultura da soja em condições irrigadas para o oeste baiano. Meu orientador, Dr. Marcos Antônio Vanderlei Silva. Nós temos aqui o sumário sobre o que vai ser apresentado, nós vamos ter a introdução, objetivo geral, materiais e métodos, resultados e discussões e a conclusão. Bom, a soja ela é uma das commodities com maior expressão no cenário global. Tendo em vista isso, nós também temos o dado que 70% de toda a água consumida ela é proveniente da agricultura, segundo dados da FOA 2020. Ainda segundo a mesma, nós vamos precisar de produzir mais de 60% do alimento que é produzido atualmente em 2050 para dar conta da alimentação de toda a população. Ainda de acordo com a ANA também, ANA 2020, nós temos que o perímetro irrigado no Brasil, nós temos que corresponde a 6,95 milhões de hectares. Diante de todos esses dados aqui, nós temos a gestão, precisaremos da gestão dos recursos hídricos. E é justamente isso que a ferramenta pegada hídrica, ela traz. Ela vem trazendo uma melhor gestão dos recursos hídricos e também ajudando aí nas tomadas de decisões. A pegada hídrica total da soja, ou qualquer pegada hídrica, ela vai se dividir em três: a pegada hídrica verde, a pegada hídrica azul e a pegada hídrica cinza. A pegada hídrica verde, ela corresponde à água proveniente da precipitação de chuva. A pegada hídrica azul. A pegada hídrica azul, ela corresponde à água vinda de rios, mananciais, poços, toda essa água vinda retirada, ela corresponde à pegada hídrica azul. E a pegada hídrica cinza, ela é aquela água que se tornou poluída durante o processo. Seria, sei lá, uma água utilizada durante o processo de produção de uma calda, por exemplo. Nós temos aqui o objetivo geral do trabalho, é quantificar, utilizando a ferramenta pegada hídrica, os volumes de água consumidos na produção de uma cultivar de soja em condições irrigadas. O experimento, o trabalho, ele foi realizado na Fazenda Sama, no município de Luiz Eduardo Magalhães, em 2 pivôs, sendo ele o pivô 4 e o pivô 16, onde a pegada hídrica, o cálculo da pegada hídrica, ele se divide na soma da pegada hídrica verde, mais a pegada hídrica azul, mais a pegada hídrica cinza. Dentro dessa divisão, nós temos a divisão desses cálculos, onde a pegada hídrica verde ela vai corresponder à demanda hídrica da cultura verde, dividido pela produtividade, e a pegada hídrica azul ela seria a demanda hídrica azul, dividido pela produtividade, e a pegada hídrica cinza ela seria esse A, que corresponde ao alfa, né, que seria a fração de lixiviação de escoamento, e o TAC, TAQ, seria a taxa de aplicação por hectare de agroquímicos no campo, dividido pela Cmax, que seria a concentração máxima aceitáveis de poluentes, que a gente adota aí o decreto do CONAMA, do número 357 de 2005, menos a CNAT, que seria a concentração natural aceitável. Isso tudo dividido pela produtividade. Esses seriam basicamente os cálculos, onde esses cálculos se dividem em mais, mas esses daqui seriam basicamente aqui os principais. Bom, diante disso, nós temos aqui os resultados de discussões apresentados. Nós temos que a demanda hídrica da cultura azul e a demanda hídrica da cultura verde, ambos para o pivô 4 e para o pivô 16. Nós temos que a demanda hídrica da cultura azul, ela foi superior à demanda hídrica da cultura verde. E algumas explicações que nós podemos apresentar para esse valor da azul ter sido maior do que o da verde.
Apesar do pivô 4 e o pivô 16 terem tido uma precipitação de 934 milímetros, 1.173 milímetros, respectivamente, apesar desse alto volume de precipitação, nós tivemos um baixo intervalo entre essas precipitações e também uma alta desuniformidade da chuva ao longo do pivô, onde necessitou-se de uma maior suplementação hídrica. Aqui, a título de comparação, esse outro dado é um dado mais genérico, para a gente ter uma relação de como esses dados eles variam de acordo com o local que está sendo avaliado e a sua abrangência. O dado anterior eram os dados dos próprios pluviômetros do pivô. Esse dado aqui já é o dado da estação pluviométrica da fazenda, onde a gente pôde ver aqui nesse segundo dado que a demanda hídrica da cultura verde, ela aumentou se comparado com o slide anterior, que era o mais específico do pluviômetro dos pivôs, mostrando que essa demanda hídrica, ela varia de acordo com o local de abrangência, o tamanho da área que está sendo estudada também. O final, a pegada hídrica dos pivôs, nós tivemos os seguintes resultados. O pivô 4, ele apresentou uma pegada hídrica verde no valor de 337,60, a pegada hídrica azul no valor de 979,60 e uma pegada hídrica cinza no valor de 51,48. Já a pegada hídrica para o pivô 16 apresentou um valor de 309,83, da pegada hídrica azul 925,66 e a pegada hídrica cinza de 46,17 metros cúbicos por tonelada para todos os valores aqui apresentados. É interessante mencionar que a pegada hídrica azul ter sido maior que a pegada hídrica verde, atualmente tem-se a ser uma tendência, como relatou Silva 2018, onde ele relata que a componente verde ela tem uma tendência de cair ao longo dos anos, juntamente com o aumento da componente azul. Por que isso? Porque a componente azul ela está diretamente ligada assim como a verde, estão diretamente ligadas com a precipitação. Se tiver um alto índice de precipitação, automaticamente nós vemos, e uma uniformidade, nós vamos ter um maior valor da pegada hídrica verde. Só que as perspectivas para o futuro é uma menor quantidade de precipitação, o que vai necessitar de uma maior suplementação e automaticamente, se precisa de uma maior suplementação, uma maior irrigação, nós iremos ter também, assim, um valor mais elevado da pegada hídrica azul. Aqui nós temos outro dado em porcentagem, que é a porcentagem no final da pegada hídrica verde, a pegada hídrica azul e a pegada hídrica cinza produzidas na fazenda Sama, onde nós tivemos aí que a pegada hídrica azul, ela corresponde aí para ambos os pivôs mais ou menos 70%, e a pegada hídrica verde ficou na faixa de 24%, e a pegada hídrica cinza, que é a menos expressiva ali, em 3,7%. Só relembrando que a pegada hídrica azul, ela seria basicamente a necessidade de suplementação, de irrigação na cultura. A pegada hídrica verde seria aí correspondente ao índice de precipitação, chuva, né? E a pegada hídrica cinza seria aquela água que se tornou poluída ou inutilizável durante o processo produtivo. Então, nós tivemos aí um valor maior da pegada hídrica azul. E aqui o resultado final, que seria a pegada hídrica total, onde o pivô 4 ele apresentou uma pegada hídrica total de 1.368,68
metros cúbicos por toneladas, e o pivô 16 apresentou um valor total de 1.281,66 metros cúbicos por tonelada. O que nós podemos concluir aqui é que o pivô 16 ele teve uma maior eficiência, durante seu processo produtivo. Por quê? Porque ele foi o que precisou de menos recursos hídricos e foi, comparado os dois, o que teve a maior produtividade. Então, o pivô 16 foi o que teve o uso mais eficiente dos recursos hídricos. Aí aqui algumas conclusões que nós podemos tirar ao final desse relatório, desse trabalho, é que a pegada hídrica azul, ela varia de acordo com as condições climáticas, obtendo uma relação inversa com a componente e com a pegada hídrica verde. É justamente isso que a gente viu ao longo de todo o projeto, o trabalho, que de acordo quando nós temos um aumento da pegada hídrica verde, automaticamente nós temos uma diminuição da pegada hídrica azul e vice-versa. Por quê? Porque se nós temos uma maior índice de pegada hídrica azul, consequentemente, teoricamente, nós estamos tendo uma maior suplementação hídrica. E se nós temos uma maior suplementação hídrica, quer dizer que a pegada hídrica verde, que seria aquela proveniente da chuva, ela não está sendo suficiente para suprir as necessidades hídricas da cultura, da soja, no caso. Outra conclusão é que a pegada hídrica verde, ela sofreu influência da desuniformidade de precipitação, apesar de nós termos tido lá um alto índice, um alto valor de precipitação, a desuniformidade fez com que fosse necessário uma maior suplementação também ao longo do ciclo produtivo da soja. A conclusão é que a pegada hídrica azul, ela foi a maior das três, por consequente, a que apresentou maior influência na pegada hídrica total, o que relata aí a predominância da nossa região, que é mais a cultura de soja irrigada. A pegada hídrica cinza, ela não teve uma grande influência na pegada hídrica total, e para finalizarmos, nós temos aqui que a produtividade, a produção da soja nessa cultura, para esse ciclo, ela teve uma maior necessidade de suplementação hídrica. Então, a produção da soja, para a produção da soja, foi necessário uma maior suplementação hídrica. E aqui nós vamos deixar os nossos agradecimentos. Quero agradecer a oportunidade à Universidade, UNEB, Universidade do Estado da Bahia, o IC, Iniciação Científica, agradecermos também ao CNPq, a Bolsa PSIM, ao meu orientador, Dr. Marcos Antônio Vanderlei Silva, e a todos que estão aqui presentes assistindo essa apresentação. Muito obrigado a todos.